Então, pessoal, vamos continuando aqui, né? A gente viu que esses cálculos todos que foram feitos foram para gases ideais monatômicos, né? E existe, né, uma para gases diatômicos, triatômicos e configurações diferentes, você pode ter equações diferentes do que a gente achou aqui, tá? Então, muito cuidado, isso aqui não é para qualquer gás, não é para um gás real e não é para gás, se for gás ideal, não é para gases diferentes de monoatômicos, tá? Uma coisa que a gente pode escrever aqui, ó, é que a energia interna, né, do gás, tá? Ela depende da energia cinética de translação, mais energia cinética de rotação, mais energia cinética de vibração, tá? Mais a energia potencial de vibração, tá? Então veja o seguinte: se você tem um gás diatômico, né? Então ele é como se fosse isso aqui, ó, tá? Então aqui são os dois átomos, tá? Considerando que eles são iguais. Então você tem um centro de massa. Como você tem um gás, uma composição, né, de duas massas que tem velocidade, então a velocidade, o jeito que ele se forma, que ela se mexe, vai ser representado pelo movimento do centro de massa. Então a energia cinética desse cara aqui é a energia cinética do centro de massa, tá? Então você tem, e aí você tem o seguinte: essa partícula tem 3 graus de liberdade, né? Então veja o seguinte, o que eu esqueci de falar para vocês, que a gente pode representar a energia cinética, tá, de um gás da seguinte maneira: kT, tá? Esse K a gente chama de constante de Boltzmann, tá? De Boltzmann, tá? E ela relaciona o seguinte, acho que é R sobre N, tá? Então vamos ver aqui, dá pra gente olhar. A relação entre a constante dos gases e o número de Avogadro, tá? Como é que chama, rapaz? Esse negócio, essa constante de Boltzmann. Então veja o seguinte, vamos analisar aqui para um gás diatômico, né? Esse gás, ele pode se mover tanto na direção X, na direção Y e na direção Z. A gente diz que na translação ele tem 3 graus de liberdade, tá? Ela pode andar assim, né? Ela pode andar assim e ela pode andar assim, ok? Se você analisar esse mesmo cara, né, você pode ter essas situações aqui para o movimento de rotação. A gente chamar isso aqui, esse R de raio, e tomando como centro de rotação essa partícula aqui, ó, tá? Então você tem uma velocidade angular 1. Então você pode dizer que está associado isso aqui, ó, meio de I1 ao quadrado. Aí você pode perguntar assim: pô, Miguel, que diabo de I1 é esse aqui? I1 é uma unidade que a gente chama de momento de inércia. Para mecânica de corpos rígidos, né, você vai ver que qualquer coisa que você mexe diferente de um ponto, você tem que calcular o movimento de inércia. Por exemplo, se eu for fazer isso aqui, ó, qual que é o movimento, qual que é a energia cinética disso aqui? Isso aqui eu preciso, como é um corpo que tem dimensões e massa, eu não posso apresentar ele por um ponto, né? Você tem que considerar os comprimentos dele e a distribuição de massa, né? Você tem mais massa aqui na ponta do que aqui, ó. Sei lá, a tinta faz diferença. Então existe uma série de cálculos que você faz, que você calcula o momento de inércia desse corpo. Você tem aqui o momento de inércia dessa borracha suja aqui, né? E dependendo de como você pega o eixo de rotação, se é aqui, se é aqui, se é aqui, né, você tem um movimento de inércia diferente, tá? Dependendo da forma de rotação, você tem um movimento de inércia, ok? Então, você tem esse tipo de
de cálculo, tá? Então é como se fosse a massa, tá? Para rotação é como se fosse a massa. Quem vai trabalhar com engenharia aeronáutica, engenharia mecânica e engenharia civil vai trabalhar mais diretamente com isso. Eu já vi isso porque na engenharia eletrônica, né, no curso fundamental lá no ITA, você vê essa parte também, parte de física. Mas esse pessoal que vai trabalhar com essas coisas aí vê isso direto. Tá? Então você tem um momento de inércia. Então você pode ter também ela girando aqui nesse eixo, né? Você tem que a energia cinética, tá? A energia cinética aqui é associada a isso, é este cabra aqui, ó. Ok? Então você vê que você tem mais 2 graus de liberdade, né? 2 graus de liberdade. Ok? Certo? Podemos dizer que esse cara aqui, né? Vamos fazer, ó, tá? Só para fins didáticos, tá? De vestibular, a seguinte operação, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, tá? Sobre esse tipo de cálculo. Primeiro porque eu não tenho total domínio disso, tá? Já é uma física muito avançada para a minha cabeça, né? E minha cabeça tem limites. Mas a gente pode macetear isso para vocês, já que vocês precisam fazer a prova, então vamos lá, né? Você viu que nós temos aqui 3 graus de liberdade, né? Então deu origem, né, na translação 3,2 kT, né? Constante de Boltzmann, tá? Ok? Por que essa constante de Boltzmann? Porque a energia cinética aqui, ó, R sobre NA. Então a gente pode dizer que a energia cinética de rotação seria, então, 2 graus de rotação. Então é a mesma coisa que você multiplicar o número de graus de liberdade vezes meio de kT, né? Como nós temos 2 graus de liberdade, então temos 2 vezes meio de kT. Então fica kT, certo? Além disso, você tem o que? A vibração, né? Imagina que agora essas duas coisas ficam fazendo assim, né? Então você tem uma energia cinética de vibração, tá? Então ela fica como ela só vai mexer aqui, ó, nessa direção, então você teria mais 1 grau de liberdade, seria meio de kT, né? E você tem a energia potencial, né, de vibração, né, que seria o seguinte, meio, né? Imagina que agora esse casinho fresco aqui, ó, seja a constante elástica dessa vibração aqui, vezes a variação do raio, né, ao quadrado. Então você teria mais 1 grau de liberdade aqui. Então ficaria, né, que essa energia seria kT sobre 2, né? Então nós temos o que? Que a energia total cinética disso aqui seria 3,5 de kT mais kT, que é da energia cinética de rotação, mais kT sobre 2 da energia cinética de vibração, mais kT sobre 2 da energia potencial de vibração. Então nisso aqui você vai ter isso aqui dá 3,2 kT mais 2 kT. Isso aqui vai dar 7 kT sobre 2, tá? Então você vê que a energia cinética, a energia interna, tá, para a molécula diatômica seria 7 sobre 2. Quando a gente coloca uma molécula triatômica, né, triatômica agora, o negócio fica mais bizarro ainda. Você tem que analisar uma porrada de coisa. Eu não vou fazer isso, tá? Mas saiba que é trampo, beleza?
Agora, tudo isso, tá? Isso aqui é baseado em estatística, tá? E ajudou muito a galera a desenvolver muito das tecnologias que utilizam, que a gente usa hoje. Essa relação entre mundo microscópico e macroscópico é um puta avanço, entendeu? Para a ciência, devido ao fato de você poder explicar em termos de grandezas macroscópicas o comportamento das partículas, tá? Lembre-se, gases reais podem ser aproximados por gases reais quando eles estão rarefeitos, tá? Daí, do que adianta a gente analisar tudo isso se a gente não puder utilizar isso para alguma coisa útil? E uma coisa útil são as máquinas térmicas, tá? Máquinas térmicas. E por quê? Porque a gente quer tudo isso para produzir trabalho, por exemplo, para ter um ar-condicionado, para ter uma geladeira, né? Os caras não estudam isso só para, né, masturbação mental, mas para criar coisas úteis. E isso é o trabalho do engenheiro, criar coisas úteis que deem segurança e conforto para o nosso dia a dia, né? Que bonito, né? Então, dá até vontade de chorar. Mas enfim, para que serve isso, né? Para as máquinas térmicas. E para as máquinas térmicas, elas usam o quê? Calor, né? Não sei porque usam que, né? Mas é calor. Então a transferência de calor ajuda a gente a construir máquinas, né? E máquinas cada vez mais eficientes. Para a gente usar o calor em nosso benefício, a gente precisa estudar como o calor, né, se comporta, né, nas diferentes situações. E como os gases, que são base de muitas máquinas, também se comportam com o calor e o trabalho, que é isso que a gente quer que eles façam, trabalho para nós, né? Então, os gases, eles têm pressão, volume e temperatura, correto? Beleza. Então, existem processos, né, termodinâmicos que envolvem essas grandezas e gases, né? Por exemplo, o pessoal que vai fazer a engenharia aeronáutica, né? As turbinas de avião são gases, né? Gases aquecidos que produzem um empuxo, tá? Então, a gente pode começar, né, isso tudo com uma análise dos processos termodinâmicos. Toda vez que você tem um gás, né, você pode estudar ele em forma de isotermos. O que são isotermos? São curvas de gases que relacionam a pressão com o volume dele. Então, eles têm vários tipos de isotermos, né? Cada uma curva dessas é uma temperatura, tá? Ok? T1 maior, menor que T2 e assim vai, né? E essas isotermas nos dão, né, a pressão e o volume do gás em determinadas temperaturas. E existem alguns tipos de processos, tá, de gases que relacionam isso, né? Que são os processos a volume constante, os processos a pressão constante, tá? E os processos adiabáticos. Então nós temos aqui pressão constante, volume constante e adiabáticos, tá? E também tem a temperatura constante. Para cada uma dessas aqui, a gente tem equações específicas. Então vamos ver aqui, ó, primeiramente em termos de relação entre pressão e volume de situações iniciais e situações finais. Então a pressão constante, tá? Imagina que o gás ideal é esse aqui, né? Então você tem o gás ideal. Se você tem a pressão constante, né, isso aqui não muda, né? Então é a mesma coisa que você está pegando aqui, ó, né? Se você tem um gás em uma, né, com um volume, né, volume 1, e você faz um processo aqui, né,
a pressão constante, o que pode variar? Volume e temperatura. Então se você sai daqui, ó, você vai ter a pressão constante, você pode ter uma variação de volume levando a uma outra temperatura. Você vê aqui, ó, que saiu de uma temperatura T1 e foi para uma temperatura T2. Isso levou um volume 1 para um volume 2. Você vê que o volume 2 é maior que o volume 1. Então, se o volume 2 é maior que o volume 1, então aconteceu uma expansão. Tá? Expansão. Se é a pressão constante, é uma expansão isobárica. Tá? Então, imagina o seguinte, você tem aqui, ó, você tem aqui um recipiente com um êmbolo, tá? E aqui você tem uma força F que não muda, é a mesma. Como a área também não muda, então a pressão é a mesma. Se você eleva a temperatura de T1 para T2, o que vai acontecer? O gás vai sair de um volume V1, né, que é igual a essa área aqui, S vezes a altura 1. E ele vai para uma altura 2, né, SH2, ok? Então você tem essa diferença, né? Então a pressão constante, você tem a variação do volume sem variação de pressão, apenas de temperatura. Como a quantidade de gás aqui é a mesma, né? Então esse N não muda. Então você pode dizer o seguinte: PV sobre T, né, é igual a NR sobre P, né? P1. Então 1, 2. Se você passa para, se você quer pegar o volume final, então você tem NR1 P1, que é igual, né? Porque a pressão é a mesma. Então você pode relacionar essa equação aqui. Então, para um gás numa expansão isobárica ou contração isobárica, contração quando você faz de um volume 1 para um volume 2 menor, né? Então você tem uma contração isobárica, né? Então você tem esse comportamento. Daí você tem, imagina agora que você tem volume constante, né? Então veja o seguinte, você está aqui, ó, volume V1, e aí você de repente passa para cá. O que você mudou? Temperatura e pressão, né? E mantém o volume constante. Nesse caso aqui não vai ver levantamento ou abaixamento do êmbolo, vai ficar aqui. Se você aumenta a temperatura, então veja o seguinte, se você aumenta a temperatura, né, você sabe que a energia cinética é 3,2, né, kT. Se você aumenta a temperatura, essa energia cinética aumenta. Você aumentando a energia cinética, você aumenta a velocidade das partículas. E a gente viu que a pressão, né, a pressão ela é aqui, ó, ela é proporcional à velocidade das partículas. Então, mais choque de partículas aqui. Então, lembre-se, né? Imagina que você tem aqui, né, como eu disse, abaladinho, pá, 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 né? A galera tá muito doida, muito bêbada, muito chapada, né? Aí o DJ, né, esquenta a balada. Vamos botar um sonzão aqui, a galera começa a ficar doida, né? Coloca um Like de Sex aí, sei lá, um Stereo Love, porra, sei lá, tudo aí que tá bombando nas pistas, né? E aí a galera começa a se, né? Ou então põe um forró aí, começam a se chocar e o número de choques na parede da balada aumenta. Então você tem um aumento da pressão, né? Então quando a festa esquenta, a pressão também aumenta, né? Então, continuando com esse exemplo tosco, né? Voltando para o PVNRT, então você tem o seguinte. Agora quem
Quem não muda é esse cabra aqui, ó, né? Então para P1 sobre T1 é igual a N R1 sobre V, né? E para a segunda situação é a mesma coisa, né? Então você tem aqui, se igualar esses dois lados, P1 igual a T1, P2 igual a T2, P3 igual a T3 e até Pn sobre Tn, né? Isso também a gente chama de expansão isovolumétrica ou isocórica, tá? Então é isso aí. Agora, se você tem temperatura constante, né? Constante, você está andando em cima de uma isoterma. Então você sai desse ponto aqui e vai para esse ponto aqui. Então você está com P2 com esse volume, você passa para essa pressão com esse volume. Então você pode andar aqui, nesse sentido aqui, ó, diminuindo o volume, né? Então isso aqui é uma contração. Se você fizer o sentido contrário, é uma expansão. Então a mesma coisa, PV igual a nRT. Agora esse cabo aqui é constante. Então isso aqui é constante, né? Então para um P1, P2, V2, então dá a mesma coisa. Então para uma expansão isotérmica, né, para uma transformação isotérmica, você pode fazer isso aqui. Beleza? Putz, já deu 20 minutos. Então é isso aí, eu vou parar aqui, tá? Vamos continuar no outro vídeo.